Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O surgimento do Anticristo. Apocalipse é palavra de origem grega que significa revelação. E como vemos no primeiro verso de seu primeiro capítulo, ele foi recebido de Deus por Jesus e transmitido pelo Divino Mestre a João Evangelista, que se encontrava exilado na ilha de Patmos. Essa transmissão se deu por meio do anjo do Senhor. Qual o objetivo do Apocalipse? Revelar aos servos de Deus, encarnados na terra, as coisas que em breve devem acontecer. E o Apocalipse não é um livro hermético de mistérios insondáveis. Jesus deu a ele o nome de revelação porque a sua essência libertadora seria liberada à medida que a humanidade se fizesse merecedora desse conhecimento sublime. No campo do Espiritismo, os espíritos de luz, que são as vozes do céu, têm mencionado inúmeras vezes as suas mensagens luminosas e encorajado os estudantes sérios da doutrina a ampliar e aprofundar os seus estudos também nessa área de sabedoria espiritual. Penso resumir nas seguintes palavras de Emmanuel, registradas no livro Pão Nosso, publicado pela FEB, esse incentivo universal que nos desce das elevadas esferas. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isto não impede que venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Hoje vamos tratar neste vídeo da emblemática figura do Anticristo, com fundamento no capítulo homônimo de nosso livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora, bem como em nosso livro As Sete Esferas da Terra, publicado pela editora da FEB. Esse conhecimento é fundamental para a nossa orientação futura, visto que a grande tribulação e o Armagedon, profetizados por Jesus, são obras que terão a participação ativa do Anticristo. Somente depois dessa depuração planetária, que tem por objetivo selecionar a humanidade, exilando os espíritos maus em planetas inferiores e arregimentando os bons para uma nova era na Terra, é que terá início o novo céu e a nova terra anunciados no Apocalipse. Dito isto, vamos à mensagem. O surgimento do Anticristo. Muito se tem escrito sobre o Anticristo, e quanto mais se escreve, mais o enigma se avoluma. João Evangelista diz que muitos anticristos viriam, mas que o Anticristo final seria o maior e o pior de todos eles. Esses anticristos surgiriam no final dos tempos, que João chama de a última hora,
e o seu aparecimento seria um indicativo de que os tempos eram chegados. E qual seria sua principal característica? A negação de que Jesus foi o Cristo prometido, pois seu objetivo diabólico é se estabelecer como o único e verdadeiro Messias ansiosamente esperado pelo povo judeu. Ouçamos João em sua primeira epístola, capítulo 2. Filhinhos, esta já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Esse anticristo tem tudo a ver com o chifre pequeno, registrado em Daniel, capítulo 7, com o rei de feroz catadura, registrado em Daniel, capítulo 8, com o príncipe que há de vir, registrado em Daniel, capítulo 9, com o rei que fará segundo a sua própria vontade, registrado em Daniel capítulo 11, com o homem da iniquidade, o filho da perdição, registrado por Paulo em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, e com a besta que emerge do mar, registrado em Apocalipse, capítulo 13. São vários enfoques proféticos da mesma entidade satânica e do mesmo fato, cada um acrescentando novos detalhes dessa terrificante figura. O anticristo será um homem? Será uma nação? Será uma confederação de nações? Será uma entidade diabólica? Será uma falange planetária de espíritos satânicos? Parece ser tudo isso, ou um pouco de cada um disso ao mesmo tempo. Eis o que escreveu Emmanuel em seu livro O Consolador, publicado pela FEB. Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho na Terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinitas de Deus. Segundo Daniel, esse rei de feroz catadura será detentor de um poder humano jamais igualado por qualquer homem ou nação em todos os tempos. Será um poder ateu, honrará a força das armas e promoverá destruições nunca imaginadas. Agirá sob o comando de ferro de um Deus invisível, desconhecido da humanidade. Não terá oponentes humanos à sua altura. Ele é a besta do capítulo 13, verso 4 do Apocalipse, que fará a humanidade, assombrada com seu extraordinário poder, perguntar maravilhada: e quem poderá pelejar contra ela? Eis uma síntese poderosa transmitida pelo profeta Daniel nos capítulos 8 e 11 de seu livro. Abre aspas. No final dos tempos, quando os prevaricadores acabarem sua obra,
levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano sobre a terra. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque tudo aquilo que está determinado será feito. Mas, em lugar dos deuses, ele honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quando terminar a obra que veio realizar no mundo, ele será derrotado por uma intervenção divina, porque se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o auxílio de mãos humanas. Fecha as aspas. Tudo isto ocorrerá durante aquele período conhecido como Dia do Senhor. Este dia é caracterizado por Paulo como sendo aquele dia cósmico do julgamento divino ou juízo final, cujo sentido emblemático está presente em todas as profecias sobre o final dos tempos. Jesus o denomina de grande tribulação. O Apocalipse o chama de Armagedon. E nos dias presentes ele é conhecido como Terceira e Última Guerra Mundial. Esse anticristo, que honrará o Deus das fortalezas, sentar-se-á no santuário que por direito divino pertence a Deus. Isto significa, no sentido espiritual, os corações humanos, e no sentido literal, os templos religiosos desses povos. E ele exigirá ser adorado como se fosse o próprio Deus. É a abominação da desolação no lugar santo, profetizada por meio de Daniel e repetida por Jesus no seu sermão profético. Essa aglutinação de povos em torno do homem do pecado acontecerá antes da formação do rebanho único de nosso Senhor, porque, de acordo com suas parábolas, o joio será juntado em feixes primeiro, para ser queimado. Somente depois é que o trigo será recolhido nos celeiros celestiais. Ainda de acordo com as profecias, o dragão ou anticristo será solto das regiões inferiores do planeta após 1 milênio de reclusão. Ele foi preso ali para que não mais enganasse as nações, pois tornava a vida na terra quase insuportável. Mas, depois desse milênio de prisão, como diz o Apocalipse 20.3, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quando se completar esse período
e ele for solto, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, denominadas de Gog e Magog, a fim de reuni-las para a grande peleja do dia do Senhor. O número desses exércitos do mal é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A respeito da obra satânica desse terrível animal cósmico chamado Anticristo, é bom atentarmos no que diz Bittencourt Sampaio no livro No Oásis de Ismael, publicado pela FEB. Abre aspas. Que falange, que vespeiro envolve a pobre humanidade nesta hora. A atmosfera da Terra se acha dominada por espíritos de uma ordem muito má. Por isso, é difícil a filtração da luz para vós, que vos fizestes soldados do Cristo. E mais difícil ainda se tornará, porque, sem ser profeta, eu vos afirmo que estais assistindo apenas ao prelúdio de acontecimentos terríveis, mas necessários à preparação do reinado do Consolador. Um turbilhão envolve a humanidade. É bem a separação dos bodes e das ovelhas o que se processa. Os discípulos do Cristo devem viver em silêncio e em prece, porque acima de suas cabeças sobrevoam as legiões do mal, prontas a atender aos chamamentos dos corações humanos. Assim, aqueles que quiserem servir ao Cristo e à sua obra precisam imunizar-se contra a lepra das paixões que degradam as criaturas humanas, rebaixando-as à categoria das feras. Nunca foram tão necessárias a oração e a vigilância para os que quiserem viver em paz, apegados à sua crença, dentro do torvelinho dessas lutas pavorosas, mas indispensáveis para a salvação da humanidade. Dito isto, não preciso acrescentar mais nenhuma advertência para que vos mantenhais unidos em torno do Evangelho de Jesus, fraternos no exercício da vossa tarefa e atentos, sobretudo, muito atentos às vossas relações com o mundo profano. Fecha as aspas. E, como vemos em Apocalipse 13, 8, o mais impressionante de tudo é que, segundo essa conexão de profecias que apresentamos aqui, esse anticristo final, quando chegar, arregimentará em torno de seus propósitos satânicos um movimento de massas correspondente a 2/3 da humanidade, e será adorado por todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. A esse aglomerado humano que desprezou a sublime oportunidade de redimir-se sob o estandarte alvíssimo do Evangelho, é que o Cristo dirige estas palavras proféticas. Eu, o Cristo, vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro, o Anticristo, vier em seu próprio nome, certamente o recebereis.
E, infelizmente, é o que vai acontecer com 2/3 da humanidade. Eles receberão o anticristo como se fosse o seu próprio Deus. O surgimento do anticristo. Caros amigos internautas, tentamos simplificar ao máximo essa interpretação profética, sabendo, porém, que isso é tarefa quase impossível, digna de um MacGyver bíblico, aquele agente secreto de uma famosa série de televisão. Se vocês não entenderam bem o que quisemos dizer nesta exposição, vamos debitar isto a 2 causas prováveis. Primeira, ao fato de os próprios profetas, muitas vezes, não entenderem as profecias que ouviam ou proferiam, como Daniel declarou em seu próprio livro. E, segunda, ao fato de nós, provavelmente, não termos feito a contento a nossa lição de casa, mas prometemos de mãos postas a melhorar um pouco mais da próxima vez. Dito isto, vamos ao poema intitulado O Anjo do Abismo, que, em nosso livro Brasil de Amanhã, coroa esse capítulo sobre o Anticristo. O poema vai mesclar, curiosamente, 2 tipos de bomba muito divulgados no noticiário de 2001-2002. Uma bomba chamada Daisy Cutter, ou seja, corta margaridas, que explodia a 1 metro do solo e roçava tudo em torno, inclusive as inocentes margaridas, em um raio de até 500 metros. E outra bomba que penetrava até 30 metros no solo rochoso e explodia dentro das cavernas, matando todos os seus possíveis ocupantes. O anjo do abismo. O homem fez um artefato bélico e o batizou de corta-margaridas. Onde ele explode, vai talando vidas do mineral, quiçá ao reino angélico. Se tal petardo estoura em campo aberto, até 500 metros do epicentro, tudo que existe sobre a terra ou dentro da terra, ali se extinguirá por certo. Esse mortal engenho foi criado para matar aquele que estiver nas furnas do solo ou dentro das cavernas, donde não possa ser desalojado. Matam-se os homens entre si? Pois bem, o livre-arbítrio é livre até demais. Mas se pergunta, e o germe, o edelweiss, o lobo, a águia, o mais, que culpa tem? Que culpa tem no solo acolhedor a sementinha feliz e cativa? Caso, apesar do homem sobreviva, virá doar-se à mesa ao matador. Esse homo bellicus tem seus pudores, pois, possuindo a bomba nuclear, por seus tratados não a pode usar, vai detonando então a corta-flores. Sejamos claros de uma vez por todas, visto que o tempo está se consumando. O Cristo sempre esteve no comando, e chama os bons depressa agora às bodas. Não percam tempo, seus fiéis na terra, jogando pérolas à criatura que já erigiu por lei a linha dura e já elegeu por Deus o Deus da guerra. Que o homem bom socorra o menos bom
e deixe o Uno guerrear em paz, pois para esse iluso ferrabras um só remédio existe: Armagedon. Por mais que ampla seja a imensa eclíptica desse autofágico ego sum qui sum, e ele se acha um deus, um rei, um Midas, enquanto for a besta apocalíptica, esse homem mau não passará de um degolador de inermes margaridas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.